Olá, boa tarde, mais uma sexta-feira de live. Vamos lá, Vini, o primeiro, tava aí, né, Vini? Esperando aí falar de vocês, né, seus lindos, queridos. Sejam bem-vindos. Mais uma sexta-feira, a gente está aí nessa temática de personalização, trazendo um pouco dessa reflexão a partir até desse desafio aí, né, do ensino híbrido. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso com Sasaki da Geek, com Bruno do Nave. Por problemas técnicos a gente não conseguiu fazer a live da semana passada, mas essa semana agora, na próxima, eles voltam para falar sobre isso. Por que personalização nesse momento, né, gente? A gente está aí nesse desafio de trabalhar com o ensino híbrido, com esse retorno da escola, e nesse contexto a gente pensar como a gente personaliza a aprendizagem do estudante faz todo sentido, né? Então hoje a gente traz aí o Rodrigo Pucci, que é um amigo amado, querido, que aprendi muito com ele, aprendo muito com ele, é um parceiro aí desse desafio de trabalhar pela educação, né, por uma educação que faça sentido. A gente traz a Tati da Porvir também, que a gente sabe aí que hoje no mundo da educação é a maior referência para a gente de conteúdo relacionado à educação e esses movimentos aí que pensam uma educação voltada para desenvolvimento humano mesmo, né? Então, bem, quem estuda hoje educação é fã da Porvir, não tem como não ser, né? E a Selma Brito da Remy para fazer aí uma fala teórica sobre como uma organização aprendente trabalha com as personalizações. Então, espero que seja um papo bacana, que a internet seja nossa amiga hoje, né? Porque que não tente entrar nenhum hacker na live, no meio da live, né? E vamos lá. Boa tarde a todo mundo. Já vi um monte de gente linda por aí. E a gente começa chamando o Rodrigo Pucci. Falar aí um pouquinho quem ele é e vai apresentar esse trabalho dele aí, da Alice, como ele vê a personalização nessa educação integral. Olá, querido, bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, Dresa. Boa tarde, boa tarde. Estava aqui contando um pouquinho aí dessa nossa experiência e esse nosso desafio de tornar a escola um espaço que valorize mais as pessoas, né? Que traga esse olhar para o sujeito, né, Rô? E um bom momento para a gente entender isso, né? Esse desafio aí do corona, ele traz para a gente essa necessidade da gente olhar mais para a personalização, né? Então, conta pra gente aí o que você tem visto sobre isso, o que você tem estudado, o que você tem vivido aí de experiência nesse sentido. Legal. Bom, primeiro, boa tarde a todos, né? Uma satisfação enorme estar aqui com vocês, conversando sobre educação e com pessoas tão queridas, assim. Então, fico muito feliz de estar aqui. Cara, na verdade, assim, acho que putz, quando eu falo de personalização, bom, eu estou muito envolvido com a discussão da educação integral, né? Como que a gente garante aí nas escolas o desenvolvimento de todas as dimensões humanas nos nossos alunos, né? Não só do conhecimento, a cognitiva, mas também todas as outras dimensões, sejam as emocionais, sejam as culturais, sejam as corporais. Então, eu estou muito focado nisso. E quando e dentro dessa discussão, a personalização é uma das práticas bastante coerentes assim, com o desenvolvimento integral. Por quê? Né? A personalização ela visa, primeiro, atender as diferentes formas de aprendizagem que a gente tem. Né? Eu acho que isso em si já é uma justificativa e tanto assim, para a gente trabalhar e focar numa personalização. As pessoas aprendem diferente, portanto, deveríamos ensinar de forma diferente cada um. E aí, eu acho que quando a gente traz a personalização para poder criar rotas mais próximas do que o aluno tem de preferência de aprendizagem, rotas também ligadas muitas vezes ao interesse dele,
a gente esbarra numa questão muito cara aí para a educação integral, que é o desenvolvimento da autonomia. Não só para a educação integral, né? A educação de uma forma geral, acho que no fundo, em última instância, no final do dia, como dizem alguns, no final do dia a gente acaba querendo desenvolver indivíduos autônomos, né? E a personalização tem um poder muito grande aí, né? Claro que não é uma única maneira de desenvolver autonomia, óbvio, mas ela traz aí condições bem interessantes, assim, oportunidades bem interessantes de desenvolver autonomia. Então, e como isso, né? Porque quando a gente cria a possibilidade, e aí a tecnologia ajuda bastante também, e já falo sobre isso, né? Mas quando a gente entende qual é o perfil daquele aluno, quando a gente tem condição de mapear quais são as características daquele aluno, e a partir daí criar junto com ele um percurso de aprendizagem, esse junto com ele é necessariamente um desenvolvimento de autonomia, né? Eu vou, para ele poder escolher o que ele vai fazer, para ele poder tomar algumas decisões aí da trajetória dele, ele tem que se autoconhecer, ele tem que saber exatamente o que ele quer. Então aí entra muito essa discussão de projeto de vida, entra um monte de outras discussões que vão para além do conhecimento, pura e simplesmente, né, Andresa? Então, a personalização dentro da discussão de educação integral, eu acho que agrega demais o trabalho, né? Agrega muito, assim. Tem uma discussão também muito rica dentro disso, que é o uso da tecnologia, né, para auxiliar nesse processo. Eu sou um fã da tecnologia, a gente já trabalhou muito, né, com implantação de tecnologia na educação, já há muitos e muitos anos. Nós sabemos dos desafios e sabemos também das oportunidades que a tecnologia traz, né? Eu costumo dizer que a tecnologia ela não pode ser um a mais dentro do processo, né? Ela tem que ser muito integrada dentro do processo. E aí, falando de personalização e tecnologia, eu vejo que a tecnologia ela ajuda muito a obter esse diagnóstico, digamos assim, né? Ou obter elementos, né, ou dados que nos dizem para nós educadores e para o próprio aluno qual que é o percurso que ele pode seguir, né? Então, usar a tecnologia dentro desse processo de personalização nos momentos certos, né? Então, usar a tecnologia para fazer um bom diagnóstico, usar a tecnologia para acompanhar até como que a coisa, sabe, fazer checkpoints para saber se a escolha que o aluno e o educador ou o tutor dele tomaram, se elas continuam valendo ou se precisa ter um replanejamento, digamos assim, de rota. Então, a tecnologia bem implantada em momentos certos do percurso faz coisas que sem ela a gente não faria, né? Pensando principalmente que a gente, apesar de a gente querer personalizar o ensino, a gente também quer oferecer ensino para todos, né? Então, tem um jogo aí entre também oferecer essa oportunidade para todo mundo, para todos os alunos, né? Todos os estudantes. Então, eu penso que a tecnologia acaba ajudando muito, mas é isso, né? Não é só a tecnologia, eu acho que também tem um trabalho analógico importante nesse processo de personalização, que é a relação com esse tutor, com esse mentor ou com esse professor que acompanha o aluno, né? Eu acho que nessa mediação, nesse contato, esse adulto junto com o aluno tem a possibilidade de desenvolver justamente essas dimensões mais emocionais, de autoconhecimento e tudo mais. Eu acho que até fazer uma pergunta que a gente faz pouco, né, para a gente, que dentro do ambiente escolar a gente faz pouco. Como você aprende? Perguntar para o menino, como você aprende? Aprendo escrevendo, aprendo olhando na lousa. Eu lembro uma vez eu entrei ano passado, no 6º ano, lá no Elvira, junto com o Luffy, numa sala, e a gente... A pergunta que a gente fez para eles foi assim, foi sobre registros, né? E como é que você gosta de fazer registros? Eles olhavam para nossa cara assim e não sabiam dizer sobre isso, né? Então, e a escola precisa fazer esse tipo de pergunta para ela mesma. Como é que você gosta de registrar? Porque registrar, tem que registrar. E aí um dos estudantes falou assim, eu sei, como a Lucilena faz. Porque a Lucilena, ela escreve e ela coloca desenho. Legal. Qual é uma outra forma de registro? E essa conversa
vai dando uma potência de autoconhecimento. Sem dúvida. Processo de aprendizagem mesmo. E a gente, enquanto adulto, a gente não se perguntou isso. Ninguém nunca na escola perguntou isso pra gente. A gente foi descobrir isso depois de sofrer muito. Eu, por exemplo, minhas histórias de escola, que eram terríveis, eu fui aprender isso depois de adulta. Então, assim, como é que a gente cria esses espaços de personalização? Porque isso é personalização. Sem dúvida. Eu gosto de fazer mapa mental. Tem gente que gosta de resumir coisas, fichar. Aí eles começaram a pensar sobre isso e falavam assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Aí uma outra menina falou, eu gosto de pegar meu marca-texto e marcar. Isso é uma maneira de você estudar, de você registrar. Então, fazer esse tipo de reflexão contribui muito com o processo de aprendizagem deles, porque personaliza a aprendizagem, né? Sem então, dúvida. tem lá a plataforma da Geek que dá o resultado diagnóstico, ok, mas como é que você vai aprender agora isso que você precisa aprender? E aí eles pensarem sobre isso. Vou assistir vídeo, vou aprender junto com o outro, vou convidar um amigo para estudar junto. Enfim, a Alce está falando aí, há muitos vieses de personalização e registro com certeza é um deles. Sem dúvida. Quem trabalha comigo conhece minhas folhas coloridas lá, né? É verdade. A caneta que eu vou rabiscando é a minha maneira de aprender e de pensar, né? Não, e você toca num ponto que sempre me instigou, assim, nessa discussão toda, né? E principalmente essa discussão de um olhar mais integral, olhar para a integralidade, né, no desenvolvimento do aluno ou do estudante, o que é justamente essa discussão sobre a meta-aprendizagem, né? Então, assim, uma coisa é a gente aprender, e outra coisa é o como a gente aprende, né? Então, de fato, durante muito tempo na educação, essa dimensão do como as pessoas aprendem, não era feita mesmo. Ela era invisível, ela era uma coisa um pouco meio natural, né? Meio que faz parte do jogo, mas não é bem assim, né? Tem nuances aí, né? Tem diferenças. E aí, como que eu trato a diferença de uma forma que dê a mesma condição para todo mundo, né? Eu acho que então, assim, olhar para o que tem aí paralelo ao processo de aprendizagem, que é o próprio processo, né? É fundamental, fundamental. E eu acho que é uma discussão até não muito nova, mas talvez seja novo implantá-la, né? Talvez seja novo fazer. Tá? Eu costumo dizer que às vezes a inovação ela não está muitas vezes em alguns conceitos que a gente usa na educação. A inovação está em fazer isso acontecer de verdade, e tirar do conceito e aplicar, né? E essa discussão acho que é uma delas. E o como fazer aplicar, para mim, e aí tem muito a ver com as minhas atuais experiências, tem a ver com qual é o desenho de escola, né? Qual é o design dessa escola. Por isso que eu falo que não é só a tecnologia, apesar da tecnologia cumprir um papel fundamental. Mas qual o desenho dessa escola, né? Qual o percurso que esse aluno vai fazer dentro da escola que vai garantir isso de uma forma consistente, né? Que vai garantir essa personalização, que vai garantir esse olhar integral para o aluno de forma consistente. E aí bom, eu acompanho muito o trabalho de vocês no Elvira, participo e vejo que é um ótimo exemplo disso mesmo, né? Como que você olha para a escola como um todo e desenha ela para que isso aconteça. Isso tem a ver com processos, né, escolares. Então você tem que redesenhar processos escolares, né? O professor ou o tutor, seja quem for ali, o adulto educador, que também tem que aprender, mas esse adulto ele também faz parte de um desenho, digamos assim, escolar que garante isso ou não, mas não adianta pensar a personalização de forma episódica dentro da escola. A síntese fala, e isso também tem muito a ver com a aprendizagem no corporativo, tem a ver com qualquer aprendizagem. A gente faz isso lá também com a formação dos próprios educadores do Elvira. Então, sim, quando a gente tem o fractal na segunda-feira à noite, ele pode escolher o fractal que ele vai. Então, não é porque ele é do Fundamental 1 que ele tem que ir naquele fractal. Então, a gente oferece fractais que falam sobre esse processo identitário da escola. Então, se é metodologia ativa, se é metodologia de projeto, se é facilitação,
E aí aquele educador olha para ele e fala, nossa, eu preciso melhorar nisso daqui. Ele vai naquele fractal. Então, como é que a gente pode proporcionar experiências de personalização para a organização como um todo, né? Criar espaços que possibilitem que as pessoas aprendam aquilo que elas entendem que é bacana para elas aprenderem, né? Então, o que é o fractal de segunda-feira à noite? Boa, vou contar para você. A gente tem um centro de formação no Elvira, que é o Fractal. Antes o Fractal ele era interno, ele era só para os nossos educadores. Hoje existe uma rede, nós somos 62 escolas, tem aí até o post que está fixado é da Rede Fractal, que a Luísa escreveu, apresentando aí o Rodrigo. E essas escolas, a gente tem grupo de estudo, a gente tem formação de liderança, a gente tem mentoria, a gente tem workshop, uma série de coisas. Então, hoje o Fractal, ele sai dos muros do Elvira e ele é uma rede de 62 escolas. Só que ele também é o centro de formação do Elvira. E toda segunda-feira à noite a gente tem formação no Elvira. E muitas dessas formações a gente abre para outras escolas também, né? Então, é uma forma de garantir que... Então, se eu preciso aprender sobre metodologia ativa, que é importante no Elvira, então eu vou lá e vou fazer um curso, vou assistir o fractal de metodologias ativas. Se eu quero entender como currículo, então eu vou lá, tem um fractal de currículo. E quem dá os fractais são os próprios educadores do Elvira. Então, a gente tem algumas educadoras que estão aqui na live hoje, como a Aninha, como a Pantoja, como a Vânia. Elas dão fractais. A Vânia, por exemplo, dá um fractal sobre aula invertida sensacional. Então, inclusive em outras escolas ela já deu esse fractal. Então, é a gente se entender como tem alguém que sabe muito disso e como é que a gente pega essas pessoas para que elas mesmas formem essa comunidade escolar, né? Então, isso é o fractal. Então, é interessante a gente pensar isso também, né? Como é que a gente possibilita para o próprio educador essa experiência, para ele ver a potência dessa experiência e falar, cara, eu vou voltar para minha sala e a partir do que eu vivi, eu tenho que aprender que é legal fazer isso com estudantes também, né? E aí é uma coisa que... E aí eu acho que também a importância das escolas que que têm isso na sua identidade, né? E que querem investir numa personalização, é pensar de fato qual que é esse desenho, né? Qual que vai ser a experiência, claro, formando seus professores da mesma forma, né? Experienciando o que o aluno vai experienciar, mas qual vai ser de fato esse desenho dentro da escola, quais vão ser esses processos e implantar isso de forma muito estrutural, né? Porque é estrutural, não... a gente corre muito risco, às vezes, na educação, de fazer coisas muito episódicas, e aí fica bonitinho durante um tempo, mas, putz, logo perde o significado e o resultado também não aparece, né? Então, eu acho que olhar para a estrutura escolar, assim, os processos, olhar para esse desenho de estrutura escolar que favorece ou não a personalização, no caso do nosso tema de hoje, é fundamental, né? É fundamental. E isso é muito autoconhecimento, né, Rui? Até a gente olhar para a gente falar o que a gente tem que aprender, né? Então, a gente aí como líder, como você aí que lida com várias escolas, o que você olha para você e fala, nossa, eu preciso estudar mais sobre isso. Eu preciso olhar mais para esse lugar do mundo para poder trazer esse saber para dentro da escola, né? E personalização, ela tem muito a ver com isso. É autoconhecimento e processo. E aí, como é que isso vira cultura organizacional? Eu estou muito falando de cultura organizacional. Mas esbarra bem nisso que eu estou falando mesmo. É uma estrutura física, óbvio, que favorece, uma estrutura de processo que é, no fundo, recheada por uma cultura organizacional, né? Sem dúvida. É isso. A Luísa até escreveu aí, né? Que a Alce e o Alê devem estar escrevendo alguma coisa nesse sentido aí. O protagonismo que vire cultura dentro da escola, né? E aí é o protagonismo de todo mundo. Sem dúvida. Assim, qual é o espaço do protagonismo do seu educador? Ele é protagonista, porque ele só vai conseguir fazer com que o menino seja se ele souber como é fazer isso, né? É a coisa também da própria autonomia, né? Putz, ninguém vai ensinar alguém a ser autônomo se não é autônomo, se não de alguma maneira pratica a autonomia. Entenda que a autonomia não é fazer o que está com vontade de fazer, mas é uma ação responsável também pelo outro. Então, é um tema que pode ficar horas e horas falando, adoraria. Inclusive, né, Rô? O Rô tem um papel muito fundamental
fundamental e muita coisa assim, puta, da minha vida, nem assim, foi um dos melhores chefes que eu já tive na minha vida. Imagina, imagina. De olhar para o ser humano e cuidar do ser humano ali, né? Assim, e o Rô tem um papel muito fundamental porque a gente tem um planejamento estratégico no Meu Vida que dura 3 anos e que a gente faz isso numa ferramenta chamada BSC. E quem apoia a gente para construir esse planejamento a cada 3 anos, né, é o Roy. E Bom, é um prazer. com a gente, né? Então, assim, muito do que a gente faz, ele tem muita consciência disso porque ele faz esse processo de facilitação para que a gente construa o planejamento estratégico do Elvira, né? Então, Um prazer. Sempre um processo incrível de aprendizado. né? Querido, muito obrigada. Valeu muito. Eu que agradeço. A conversa. E a gente vai fazer outra live juntos aí. A gente vai anunciar aí nos próximos dias. Tem um monte de verdade. Né, é verdade. Falando sobre isso. Amo você. Amo o Vinícius, que está aí assistindo também. Sua dupla ali. Minha dupla. Legal, Dre. Obrigada. Muito obrigado, Dre. Valeu pelo papo. Uma delícia conversar com você sempre. E até a próxima. Logo estaremos juntos novamente. Sim. Rodrigo é show mesmo, concordo. Marina. É um ser humano maravilhoso. Bem, agora a gente vai chamar essa mulher maravilhosa, especialíssima aí da vida, empoderada, sabidíssima, que eu tive assim a chance de encontrar em alguns momentos e que eu sou super fã. Essa linda dessa Tati vai contar pra gente aí da Porvir, dessa iniciativa maravilhosa que é a Porvir aí, que acrescenta tanto pra gente, né, Tati? E aí quero que você conte um pouco como você, lidera aí essa experiência linda e como é que vocês estão olhando para a personalização aí. Bom, primeiro, boa tarde, Andresa. Boa tarde para todo mundo que tá nos acompanhando. Obrigada, né? Quero agradecer o convite para estar aqui conversando com você. A gente sempre convida você, né, para participar de alguma coisa no Porvir. A gente já ouviu muito a Elvira, já aprendemos muito com a Elvira. E porque faz parte do nosso processo, né? Não sei se todo mundo que está aqui conhece o Porvir. É uma plataforma de conteúdos e mobilização sobre inovação em educação. A gente já está há 8 anos pesquisando o que é inovação na educação, quais são as tendências, como que a gente consegue transformar a escola, muito para o que vocês já estavam conversando, né? Transformar a escola para tornar o estudante protagonista, para deixar a escola mais conectada com os desafios atuais, para dar essa autonomia, né? Para construir essa autonomia. Ouvindo pessoas que estão trabalhando com isso, né? Sejam pesquisadores, sejam especialistas, sejam quem está na ponta, como eu vi, né? Quem está na escola, ouvindo os próprios estudantes sobre as demandas que eles têm. E aí, então, agora dessa vez está um pouquinho diferente, né? Vocês que me convidaram para ouvir. É um prazer estar aqui. E aí, falando, enfim, pegando o gancho já para falar da personalização, a gente tem falado sobre personalização há bastante tempo, né? Hoje, antes de entrar aqui na live, eu fui dar uma recuperada. Em 2014, a gente publicou o primeiro especial do Porvir, um especial que a gente tem alguns especiais sobre tendências, assim, sobre algumas tendências que a gente se aprofunda no tema, e personalização foi o primeiro deles, né? E foi lá em 2014. Então, a gente vem notando essa tendência e essa necessidade de você olhar para o estudante, né? De uma maneira personalizada, né? De você não ter uma solução única para todos os estudantes, de você não ter uma estrutura de escola que pensa igual para todo mundo, que não consegue enxergar cada indivíduo desde 2014. Enfim, é bom de entrar depois, é que eu acho que vocês já tocaram algumas das questões, por que isso é importante e como que a gente pode fazer. Mas eu acho que nesse momento, assim, o que eu podia compartilhar com vocês assim, a gente está falando muito da estrutura da escola, que obviamente foi construída de um jeito que não pensa no indivíduo, né? Ela tem toda, assim, tem tempos, tem espaços, tem horários, tem uma organização
que é muito para caber todo mundo lá dentro, para organizar a grade das aulas, para acomodar todo mundo, para avaliar todo mundo, né? Que eu acho que é uma questão muito importante quando a gente pensa em personalização. Mas nesse momento, mas pelo menos a gente, quando está dentro da escola, você tem alguns controles, né? Você consegue estar perto de quem, né? Tá no ensino presencial, você está perto dos estudantes, você consegue controlar algumas variáveis e que facilitam você poder olhar e enxergar que algum aluno, por exemplo, está com dificuldade em algum ou se alguém não tá indo, né? Você consegue ver que o aluno não está indo e tal. E nesse momento tão desafiador que a gente está vivendo, né? Que as escolas estão fechadas, mas não, necessariamente a educação não deixou de acontecer. A gente está com esse desafio de conseguir chegar nos estudantes, conseguir manter o aprendizado remotamente e com uma perspectiva de muita incerteza de quando que a gente vai poder voltar para dentro das escolas e como que a gente vai poder voltar e toda essa perspectiva de o ensino híbrido, né, de a gente usar o ensino híbrido de uma maneira muito mais consistente do que a gente vinha usando antes. Acho que a personalização ela ganha novos contornos e uma urgência muito maior, né? Então, nesse momento, são muitos os elementos. A gente não fica só na questão, eu aprendo mais lendo ou eu aprendo mais com vídeo. Nesse momento, assim, a gente precisa conhecer as realidades de cada um, né? E as dificuldades e os temores e, enfim, precisa conhecer se o aluno está conseguindo se conectar, se ele tem infraestrutura para se conectar, se ele está com uma família por perto ou não, se essa família está conseguindo ajudar ou não, se essa família está tendo perdas ou não. As questões emocionais também sempre tiveram presentes, mas, de novo, nesse momento tem, assim, pode ter alguém que perdeu alguém da família, que está com alguém da família que está doente, pode ter alguém que está com uma dificuldade financeira extra em função da pandemia. Então, são muitos os elementos que você não controla e que influenciam muito no processo de aprendizagem do jeito que ele está e que vão continuar influenciando quando a gente conseguir voltar, né, de alguma maneira para dentro das escolas. Então, acho que tem um exercício aí que é muito importante de refletir muito sobre a personalização de uma maneira, como vocês estavam falando, estrutural mesmo, assim, né? Estrutural. O Bruno Nave, Tati, na semana passada, é uma pena que não ficou gravada a live, a gente vai até repetir na semana que vem com ele, com o Sasaki. Ele trouxe uma fala muito legal, assim, eu tô com isso desde a semana passada, assim. A gente falava muito até aqui de ensino híbrido. Agora a gente tem que falar de escola híbrida. É outra perspectiva, né? Assim, não é mais um ensino híbrido que a gente falava, metodologia ativa, enfim. Aquilo que a gente vinha estudando e fazendo já na prática algumas escolas. É uma escola híbrida, então é outra coisa. E aí ele foi procurar fundamentação teórica, ele é o CL, que também está aí na live, é o CL que escreve o nosso currículo, nosso PPP. Eles não acharam, tipo, no mundo, documentação que fale sobre escola híbrida. Eu acho, assim, que para vocês aí do Porvir, que gostam desses desafios, né? É um bom desafio. Como é que a gente fala de escola híbrida? É diferente de falar de ensino híbrido, né? O que seria esse desenho de uma escola híbrida, né? É bem diferente e realmente não tem a literatura. Eu acho que assim, a gente parte da literatura do ensino híbrido, claro, já tem muita coisa que foi estudada, escrita, testada, mas é diferente. A gente já publicou algumas reflexões sobre isso, né? Então, a sala de aula invertida, que é uma das metodologias que você usa para o ensino híbrido. Na sala de aula invertida, você parte do pressuposto que existe uma aula presencial, né? E que você vai dar uma lição para casa. Enfim, nesse momento a gente nem tem a aula presencial. E mesmo assim, depois que a gente vai ter uma aula presencial, a gente não vai ter, talvez, todos os dias a aula presencial. Então, aqueles professores que estão acostumados, por exemplo, né, linguagens, né? Que tem bastante aula, assim, está acostumado a encontrar o aluno praticamente diariamente, enfim, não sei como é que está estruturado no Elvira, mas assim, é um professor que encontra sempre, aí manda alguma coisa para casa, faz alguma coisa, ele vai ver menos esse aluno.
Então, tem toda uma reflexão do que faz sentido acontecer dentro da escola. O que precisa acontecer dentro da escola, o que não pode acontecer fora da escola. E talvez a gente vai descobrir que nem é o conteúdo, ou não todo, não todo o conteúdo. Não é que eu tenho medo de dizer, não vamos estudar conteúdo. Não é isso, mas assim. Não é isso. Mas assim, talvez seja mais importante para o aluno aprender e ter condições de aprender que ele possa brincar, né? Ou que ele possa interagir, ou que ele possa fazer uma roda de conversa para falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, enfim, sobre como que está sendo a pandemia, que ele possa, né? Eu acho que a interação é uma questão muito importante que a gente perde num ambiente digital, porque é outro tipo de interação, que tudo bem, ela acontece, mas não é exatamente a mesma interação. Então, acho que essa questão da escola híbrida, eu não conhecia esse termo, mas assim, o conceito de que não é o ensino híbrido do jeito que a gente vinha falando é o que a gente vem trabalhando, que mesmo essas metodologias todas que já existem, que já foram testadas, elas precisam ser repensadas para ver o que faz sentido dentro dessa nova organização. Foi uma coisa que a gente trouxe na semana passada nessa perspectiva, tá? A gente vai voltar. O Jorge deu uma indicação de um livro aí, tu anota aí para a gente poder procurar. A gente pensando nisso, né? Vai volta 30%. Aí 30% está na sala, os outros 70% estão em casa. Aí o educador do Fundamental 1, que é ele com a turma. O que a gente faz nesse momento? Os 70% que estão em casa e os 30% estão na escola. É uma coisa doida de você pensar, né? Por isso que a gente tem discutido tanta personalização. Porque é um desafio diferente desse que a gente está vivendo. O desafio que a gente está vivendo, ele está 100% no virtual. E o desafio que a gente vai viver agora não está. E assim, o que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente consegue personalizar? O que fica para a escola no presencial e o que fica para a casa do menino? E a família que decidir que não quer mandar o menino esse ano, que ele vai passar o ano estudando em casa. Então, assim, aí o Bruno traz essa reflexão, né? Não, é uma escola híbrida. E vamos topar, assim, eu acho que seria super legal, vamos topar o desafio de escrever uma escola híbrida, que nem existe esse termo, né? Com o que a gente aprendeu do ensino híbrido, da personalização e da própria experiência de estar dentro da escola durante tanto tempo, né? Assim, é de outra instância. É de outra instância. E até os processos decisórios, né? Enfim, nesse momento, enquanto as escolas estão com o desafio, vocês estão com o desafio de dar um ensino remoto, de engajar no ensino remoto, vocês já têm que tomar uma decisão de como vai ser essa escola híbrida, sem nem saber quando que essa escola híbrida vai poder ser possível. E quantos alunos vão poder estar junto e tal, enfim, sem saber nem se 100% dos alunos vão estar presentes. Enfim, são muitas variáveis. A gente tem que estar muito aberta a testar mesmo, a pensar em como fazer, né? E dentro dessa perspectiva, só mais um elemento que você não falou, você falou vários, mas assim, o que os alunos aprenderam durante o período remoto também vai ser muito híbrido, vai ser muito diferente, né? Cada um conseguiu acompanhar e aprender e se desenvolver de uma maneira, já era diferente, é claro, né, o princípio da personalização né, de que cada aluno se desenvolve no seu ritmo e, né, do seu jeito, a partir das suas referências e da sua realidade, mas nesse momento isso ficou ainda mais latente, porque, enfim, entraram variáveis novas e dificuldades novas que fizeram com que alguns talvez tenham conseguido aprender bastante, outros nem tanto. Então, você também tem que avaliar tudo isso e ter estratégias para cada aluno, sendo que a organização também da escola é híbrida, mas a estratégia para cada aluno também é híbrida. Enfim, é tudo híbrido, é muito, muito novo mesmo. Muito bom. A Tereza pergunta aí como é que fica a sustentabilidade financeira dessa escola. Assim lá no Elvira, Tereza, a gente tem um organograma circular. Então, o nosso organograma ele é por entrega, ele não é por hierarquia, né? Então, eu olho para a escola como um todo, como diretora-geral. Então, desde o orçamento, a proposta pedagógica, enfim, é um olhar muito sistêmico. Por isso, a Selma traz aí agora uma parte teórica que vai falar sobre Peter Senge. E a quinta disciplina do Peter Senge é a visão sistêmica, que é uma coisa que a gente trabalha como cultura organizacional no Elvira, né?
E eu gosto muito dessa temática do financeiro. E eu tenho pensado assim, Tati, eu tenho olhado projetos que para mim têm feito muito sentido, como o pessoal do Capitalismo Consciente, o pessoal do Instituto Anga, da Tribo, enfim, do Eureka, essa galera que está olhando para novos modelos de negócios voltado para pessoas, né? Então, uma cultura organizacional voltada para pessoas. E aí, dentro dessa cultura organizacional, como é que a gente desenha outros movimentos de grana mesmo, que fale sobre economia criativa? A Alciele é uma pessoa que está muito dentro dessa questão da economia solidária. A gente vai precisar, enquanto humanidade, desenhar um outro modelo até de grana, sabe? Porque esse que a gente tem, ele não se sustenta mais, ele é insustentável. A gente está cansado de falar, e quem olha para essa parte financeira, a quantidade de impostos que a gente paga para poder ter um funcionário dentro da nossa instituição. Então, é muito legal esse tipo de pergunta, porque mostra assim, não adianta um diretor pedagógico e um diretor financeiro, como cabeças diferentes. Essas pessoas, elas precisam ter visão sistêmica e pensar um novo modelo de escola, de verdade. Porque a própria BNCC, né, Tati? Eu sei que você super estuda isso. Ela fala de um percentual que não vai ser dentro da escola. Ela já diz isso pra gente lá, que 20% o menino vai poder estudar na casa dele, ele não precisa estar dentro da escola. Então, como é que a gente se apropria dessa parte legal e desses novos modelos de negócio? É uma inovação no modelo educacional. E essa é a que eu mais gosto de falar, Thiago. Assim, você vê, o Thiago super segue lá. Eu abri uma página agora no Instagram só para ficar falando disso, né, Tati? De cultura organizacional, de não sei o quê. E o Thiago tá sempre lá contribuindo, comprou o livro do Peter Senge aí. Então, assim, como é que a gente pensa mesmo uma outra definição para a escola? Porque precisa pensar. Enfim, em todos os campos, né? Precisa pensar, mas eu acho que, enfim, aí eu não me arrisco a falar tanto porque eu não estudo modelos de negócio, mas assim, sempre que eu converso sobre esse assunto, é que a gente tem que desapegar dos modelos tradicionais, né? Tanto pedagogicamente como financeiros. Então, assim, algumas coisas que custam muito para ser de um jeito que talvez não precise ser desse jeito e possa ser de um outro jeito. Pode usar mais tecnologia, eu posso usar materiais mais sustentáveis, né? Pois então, de repente você não precisa, né, repensar os materiais, os espaços mesmo, enfim, assim como repensar pedagogicamente esses espaços, esses recursos pedagógicos, eu acho que também é possível repensar questões de sustentabilidade. Mas eu de fato não é exatamente a minha área de atuação, Mas assim. a gente pensar, né? Assim, quando a gente chegou lá no Elvira, as educadoras todas tinham dentro da sua sala tinta, canetinha, lápis de cor, não sei o quê. E aí tinha um nível de desperdício e as coisas estragavam e eram mal acomodadas, assim. Então era muito dinheiro de papelaria que depois não servia para nada. A gente criou um ateliê na escola. Aí o pessoal da Colmeia, lá do ateliê, os educadores do ateliê de arte, eles compraram uns tubos grandes, assim, e você pega uma aquarela vazia e você coloca a tinta naquelas bolinhas ali e leva a sua tinta necessária para a atividade da sua turma e tal. Isso gera uma economia gigante no final do mês, né? Então, como é que você pode olhar para a escola? Como é que a gente pode aprender com o modelo de startup? Enfim, olhar para o mundo que não seja escola e trazer essas aprendizagens para a escola. Eu fico muito fazendo isso, né? Assim, como é que eu saio da escola, aprendo e volto para a escola com essas aprendizagens, né? Por isso que eu gosto tanto de falar de gestão, de liderança, disso tudo, né? E aí também é uma experiência de personalização, porque o que vale para uma escola não vale necessariamente para outra. E aí é você olhar para o seu processo identitário e ver o que serve para você, sabe? Então, é isso, assim, pensar dessa maneira, né? A gente no Porvir, né, a gente trabalha muito observando as escolas públicas, a rede pública, porque a maior parte do Brasil, né, a maior parte dos alunos brasileiros estão na rede pública. E aí sempre essa questão é muito, né, sempre aparece, mas isso que vocês estão falando, essa inovação toda só vai funcionar para quem tem dinheiro, nas escolas privadas, e sempre a gente volta e
Não é verdade. O que não quer dizer que eu defenda que não precise recurso, que recurso não é importante, e é importante. Mas, assim, tem maneiras de você também organizar, né? Ter um olhar mais sustentável e é isso, é ver o que é prioridade, o que é mais importante. A gente tem, né, o Diário de Inovações, imagino que acho que até a gente já tenha publicado algumas histórias aí do Elvira, que é uma sessão no Porvir onde os professores nos contam experiências inovadoras que eles fazem e a gente vai lá, né, e publica essas histórias para inspirar outros professores. É uma das sessões assim, que a gente mais gosta e que o nosso público mais gosta. Porque são professores da vida real, do norte do Brasil, do nordeste, de todas as regiões da área rural, da área urbana, de escolas públicas, escolas privadas, e são projetos às vezes simples, no sentido simples com recursos simples, ou assim, que usam muito a criatividade e recursos que estão à mão. E consegue fazer a personalização, consegue fazer a aprendizagem criativa, aprendizagem mão na massa, educação por projetos, enfim, todas essas metodologias, essas abordagens que a gente acredita que são importantes para tornar o aprendizado mais significativo para os estudantes. Então, acho que tem um exercício aí também de a gente pensar nessas alternativas e saber priorizar, né? Então, não sei, eu acompanho um pouco o trabalho da Rede de Aprendizagem Criativa, não sei se vocês conhecem. E é muito bacana, porque eles sempre têm essa questão assim, eles trabalham com Scratch, com programação, que ok, é uma coisa que também, né, exige um computador, exige, né, algum tipo de infraestrutura, mas ao mesmo tempo eles dizem, não precisa. A aprendizagem criativa não é o Scratch, não é a programação. A aprendizagem criativa é uma abordagem e você pode usar com os materiais que você tem em casa, né? Que você tem à mão, que você... Assim, materiais de papelaria, nem precisa ser assim, pode ser com material reciclável, né? Então, por exemplo, a Débora, que é professora, né, que ganhou aquele prêmio, que hoje trabalha na Secretaria, Débora Garofalo, que trabalha na Secretaria de Educação de São Paulo, ela foi premiada por um trabalho com sucata. Não estou querendo dizer que esse é o caminho também para a gente conseguir fazer essa escola trabalhar com sucata, mas só porque existem alternativas de poder fazer um trabalho que seja mais sustentável. A própria questão do maker, né? Assim, lá no Elvira tem um espaço maker. Nosso espaço maker tem que ter uma impressora 3D. A coisa que eles menos usam é aquele negócio daquela impressora que eu não sei nem para que a gente tem aquilo. Eles não usam, eles usam muito mais o serrote, o martelo, o prego do que o diacho da impressora 3D, que eles não usam. Então, assim, existe um imaginário aí disso que, nossa, a inovação ela está na tecnologia, ela não está, como o Jorge falou agora, ela está nas pessoas. E aí é isso que a Tereza traz mesmo. Como é que a gente olha para a escola pensando outros modelos de negócio? Esse é meu assunto favorito, Tereza. Então, lá na página, a Tati, acho que está até seguindo a página já, a gente tem falado muito sobre isso, assim, né? Não tem a ver com tecnologia, inovação não é tecnologia, inovação é gente. É a mudança de modelo mental, é a mudança de maneira de pensar, é a cultura organizacional. Isso é tecnologia, né? Assim, e lá no Porvir a gente tem lá as boas práticas e a gente vê coisas sensacionais e que não precisou ter espaço maker nenhum para fazer, né? Assim, não é... É verdade. O espaço maker, na verdade, é um jeito de você afastar a sala que fica todo mundo um atrás do outro, né? Você ter uma mesa para você trabalhar, você ter alguns materiais para trabalhar, né? Claro, se tiver mais materiais, se tiver a impressora 3D, você vai fazer alguns tipos de projeto que você não conseguiria fazer sem, mas não é isso que é o relevante, né? Não é essa a essência. E aí, acho que alguém perguntou aqui sobre educação infantil também, né? Sobre isso. Trabalha isso no infantil, e o Fascina, que é um estudante nosso, está falando que só teve um trabalho que ele usou a impressora 3D até hoje. Porque é isso, né? Assim, e até esses espaços que a gente cria na escola, eles são voltados para a personalização, né? E para a aprendizagem. Então, o menino, às vezes, não aprendeu física no livro, mas ele vai aprender física numa experiência de colocar a mão na massa e trabalhar com alguma coisa que fale da física, né? Enfim. Com certeza, com certeza. É muito desafio, né, que a gente tem por aí, né?
Muito, muito. Muito. E Que bom, porque eu até, enfim, eu dou os parabéns, assim, né, para quem trabalha em escola, para quem está trabalhando diretamente com isso. Eu, enfim, eu ouvi isso do Paulo Blixten numa live que a gente fez com ele bem no início da pandemia, e depois eu comecei a repetir, assim, mas, enfim, só para não dizer que eu copiei sem dar o crédito, né? Que assim como os profissionais de saúde, né, são linha de frente nesse momento na pandemia e estão se arriscando, enfim, acho que os profissionais de educação também são linha de frente, assim, tem um desafio muito, muito grande e tem, assim, tem que se entender como linha de frente também, né? Assim, se o aluno não está aprendendo, se ele não está indo na aula, também é um pouco, né? É um desafio, mas como que a gente vai fazer isso? Se não vai poder estar todo mundo dentro da escola, como que vai ser essa escola híbrida, né? Se entender também como alguém que vai ter que inovar agora, não tem outra solução, né? Não vai ter alternativa de manter do jeito que vinha sendo feito, assim. E vamos abrindo esses espaços para conversar. Querida, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente. E estamos juntos aí. Você pode sempre contar com que a gente puder apoiar vocês aí nesse desafio lindo que vocês têm aí. Tamo junto. Eu queria agradecer o convite, adorei a conversa enfim, a oportunidade, né? Eu gostaria de poder, eu acho que essa escola híbrida, adorei esse termo, e de a gente poder pensar junto também sobre essas questões, né? Eu sei que eu tô extrapolando meu tempo aqui, mas só assim aceitar o convite e convidar também quem está acompanhando e você para a gente pensar junto nessas questões, para não deixar que também nesse momento coisas que a gente já vem discutindo, já vem pensando sobre essas inovações, a gente tem que a pandemia, que esse desafio da pandemia não simplifique os desafios também, que a gente consiga enfrentar e aproveitar a oportunidade, se é que a gente pode chamar de oportunidade, mas enfim, de realmente transformar com significado e não dizer, ensino híbrido é gravar uma aula e pode assistir ao vivo e pode assistir em casa, porque isso não é isso, não é não isso. É isso, Realização, que é o nosso tema, e tem a ver com a aprendizagem, né? Como é que a gente garante a aprendizagem? E é para esse lado que a gente tem que pensar sempre, né, Tati? Isso mesmo. Então, vamos montar esse grupo aí, vamos aprofundar essas conversas. Vai ser uma alegria. Legal, muito bom. Obrigada. Querida, bom final de semana. Para você também. Falamos. Agora vamos chamar a Selminha. Selminha agora vai trazer aqui os pontos de reflexão para a gente aprofundar aí e ficar com as nossas inquietações aí, né? Selminha, funcionou hoje, amém. Aflitíssima, né? Aflitíssima, olhando o horário, né? E dizendo, meu Deus do céu, como fazer essa efervescência. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu quero dar o meu boa tarde especial para o Facina, né? Facina sempre fala, e Facina, eu tenho um convite para você, tá? De um webinar da REME com outros estudantes. Então, eu vou convidar você, tá? Então, daqui a pouco eu te ligo e para a gente conversar. Bom, vamos lá, né? Vamos fazer aqui, colocar tudo no liquidificador e trazer justamente, né, a estrutura, o pensamento sobre proficiência de aprendizagem, que é disso que a gente está falando, né, dessa escola aprendente, né, aprender a ser escola sendo escola, e o que é ser escola nesse momento e em qualquer momento, né? Então, essa entrega de aprendizagem, né? Escola é um ponto de passagem para a aprendizagem, né? É um dos pontos de passagem para a aprendizagem e para a educação. Ela é um dos, não é o único. Bom, e o que é que vem a ser a aprendizagem, né? Para que a gente possa falar, seja de ensino híbrido, seja de currículo híbrido, seja de personalização, tudo está com foco no aprender. Por isso que essa cultura aprendente, ela é importante, mesmo que seja do ponto de vista das organizações, mas a gente fala, né, de qualquer aprendiz. E quando a gente fala de processo de aprendizagem, tem coisas que são claras. E aí eu vou trazer aqui, né, a Grécia comigo. Conhece-te, domina-te e transforma-te.
tá? Essas 3 estruturas é o processo de aprendizagem, traduz essa jornada, né? De me conhecer, de criar domínio, né? E de transformar. E a cultura aprendiz, ela fala sobre isso, tanto da ótica, né? Pela ótica da organização, como pela ótica do indivíduo, né? A estrutura é a mesma, né? O convite à aprendizagem é disparado por uma motivação. Por isso que a gente está falando tanto do cuidado com estruturas emocionais. Porque a motivação está ligada a isso. Porque a motivação é um convocante para a aprendizagem. Então, esse imaginário convocante para a jornada aprendiz, né, é que vai para tocar todos e cada um, que é, de fato, né, você apresentar uma proposta de aprendizagem próxima a esse indivíduo, né? Senão ele não será convocado, né? E aí não gera aprendizagem porque não gerou motivação. Esse aceite tem que vir pela linha da motivação. Ausubel já falou isso, o próprio Vygotsky já falou isso, tá? Para você querer conhecer, você topa o conhecimento a partir, né, de uma decisão sua, né? E esse conhecimento, que você busca algum conhecimento, quando você busca o conhecimento, você cria a trajetória de aprendizagem. Então, vamos lá. Para que você faça essa trajetória de aprendizagem, tem 2 pontos muito bem definidos que tem que ter. O que você é, onde você está, o conhece-te, tá? E para onde, o que é que você quer transformar? Transforma-te, né? Então, o conhece-te e o transforma-te são os 2 pontos iniciais. O domina-te vai ser justamente este processo. E o conhece-te está muito ligado ao seu modelo mental, né? Às vezes você é iludido sobre esse conhecimento de si, do outro e do meio por modelos mentais que construiu impedimentos emocionais, né? Criou lentes míopes em você que você não consegue ler a sua realidade. Se você não consegue ler a sua realidade de uma forma muito clara, você fica naquele ponto, você não dispara o processo de aprender. Tá? Então, a depender de como você se enxerga, né? De quais as lentes que você usa, você pode inibir seu processo de aprendizagem. Então, por isso, né, que esse conhece-te é muito mais profundo, né? Porque o conhece-te tem a ver também com qual é o meu modelo mental e o que é que eu preciso, né? Como eu preciso dialogar com quais modelos para me impulsionar. Né? E reconhecer que eu sou potência. Então, tem muitas pessoas que não se reconhecem como potência, né? Se reconhecem muito com um valor muito pequeno e aí não se atira. Bom, então esse é o ponto de realidade, né? Então é o ponto em que eu tenho. E aí eu estou consciente das minhas fragilidades, mas também estou consciente da minha potencialidade e tenho consciência de para onde eu quero chegar. Aí começa, né, o jogo criativo, que é o Domina-te, né? Esse jogo criativo que a cada desafio que eu sou convocado, porque eu sei que eu quero chegar a algum lugar, por isso que é tão importante o autoconhecimento e por isso que não é à toa que a BNCC traz, né, o trabalho todo, né, de vida, né, de reconhecimento do que você quer, de propósito, projeto de vida. Qual é o seu projeto? É que vai definir, né, a sua chegada, né? Então, é esse projeto, Transforma-te, no que é que você é e o que é que você quer ser, né? Que tipo de transformação você quer viver nesse processo aprendiz. E aí é que vem a personalização, né? Porque a personalização, ela vai ser sensível a essa subjetividade aprendiz, a essa potência aprendiz, né? E essa potência aprendiz, ela é muito singular, né, no seu disparo motivacional, porque o motivo é intrínseco de cada indivíduo, então você precisa de uma ampliação na convocação, então não é toda atividade que convoca todos, né? Por isso que você tem que criar muitos convocantes para você atingir muitos aprendizes, né? Essa visão compartilhada é importante nesse processo. É por isso que as 5 disciplinas conversam o tempo inteiro, né? Então, essa visão compartilhada significa dizer,
qual o convocante que eu vou apresentar e como ele tem que ser tão variado para que eu alcance os mais variados aprendizes na sua proposta de aprender, né? E é por isso que eu preciso tomar cuidado no trabalho com ele. Ele precisa saber para onde ele quer ir. Esse é o primeiro trabalho. E eu preciso confiar nesse cara. Então, nem sempre os convites de aprendizagem têm total confiança na potência do aprendiz. Então, a confiança na potência de aprendiz é a primeira premissa para uma escola aprendente, né? O aprendiz aprende. Isso é fato, né? E se ele não aprende, tem alguma coisa que está atrapalhando. Ou é, né, a visão de si que está muito baixa, né? Ou é falta de recursos nessa mediação. Então, essa mediação é aquele que vai, né, trazer a luz para o aprendiz, né? É aquele que está perto para dizer o que é que está faltando, para dizer por que não disparou e fazer essas perguntas, é que é esse lugar hoje do professor, né? Daquele orientador que agora no Elvira é o facilitador, né? Então, isso é necessário. Dentro das 5 disciplinas, tem mais uma que é, quando eu entro na rota da aprendizagem, né, da produção criativa, da minha tensão criativa gera diálogo com muitos pontos de vista para eu conseguir elaborar o meu. Isso que cria, né? Por isso que é tensão criativa. Essa tensão criativa, ela precisa ser mediada pelo diálogo, pela minha capacidade de sair do meu lugar, ocupar o outro lugar, usar a lente do outro, depois voltar para mim e dizer, poxa, do que eu aprendi, o que é que a lente do outro ampliou a minha e vou seguindo. Não é? Então, esse é um exercício de diálogo. Isso vai mudando o modelo mental, isso vai trazendo aquela aprendizagem em equipe que o Peter Senge traz, né? Colaboração. A gente tem um processo que é individual, mas a acomodação, o processo de acomodação e de avanço dos próximos passos, ele é coletivo. Então, é por isso que nós precisamos sempre do coletivo, né, para que a gente avance. Nós temos um processo que é personalizável, né? Bastante. Mas a gente tem um que é complementar. Não dá para você pensar numa personalização sem, contudo, dialogar. Essa personalização está contida, está dentro de um espaço coletivo. Tá? Então, e aí a escola é uma possibilidade. E aí, quando a gente fala do híbrido, né? A personalização, o ensino, a escola híbrida, o currículo híbrido ou o ensino híbrido, né? É a possibilidade desse volume convocante maior, é a possibilidade desse diálogo com variados pontos de vista. Então, é por isso que a gente está ampliando o conceito do híbrido, e aí a gente não pode deixar de falar de que nós não estamos fazendo escola, nem ensino híbrido, nem escola híbrida, nem currículo híbrido, quando a gente só, né, transfere o que a gente fazia ainda na escola conservadora, que é a exposição de aula, e a gente transfere para o meio virtual a exposição de aula. Isso não é híbrido. Né? Então, a escola híbrida não é a escola que dá aula presencial e dá aula virtual. Selminha, 40 segundos. É isso. E aí, como é que a gente desenha essa escola híbrida numa outra perspectiva, com outras aprendizagens, pensando de outra maneira? Não é transferindo a sala de aula para a sala da casa do menino para o quarto dele. Não é isso, né? Então, tem muito primeiro aí sobre isso e muito pensar sobre isso mesmo. E o primeiro ponto é escutar o aprendiz. Só o aprendiz poderá nos ajudar a desenhar essa escola híbrida. Né? E o híbrido é, né, o nexo, é o cruzamento de muitos. Isso é híbrido, é o cruzamento. Né? Então, eu não posso dizer que eu estou desenhando uma escola híbrida se eu não tenho o aprendiz no centro me dizendo, né, de como ele aprende, né, dessa variedade de aprendizagem.